Senhoras e senhores, preparem-se porque hoje o noticiário parece mais uma mistura de novela mexicana com circo político e pitadas de filme de terror institucional. Um enredo onde Trump joga tarifas como quem joga granadas. O agronegócio americano entra em pânico. Deputados brasileiros aprovam blindagem para eles mesmos como se estivessem trocando senha de Wi-Fi. Artistas viram mamadores da Rouanet em boca de senador e o clã Bolsonaro continua tratando política como reality show. Tudo isso embalado em desculpas esfarrapadas, ameaças veladas e aquele velho jogo de empurra que faz a democracia parecer um Fusca 78 descendo ladeira sem freio. Então, sente-se, respire fundo, porque o espetáculo vai começar. E começamos com ele, sempre ele, Donald Trump. O homem que nunca viu uma polêmica que não quisesse transformar em incêndio, agora resolveu mirar no próprio bolso americano. Sim, porque sua nova leva de tarifas, anunciada com pompa e circunstância, promete atingir em cheio o agronegócio dos Estados Unidos. A justificativa? Proteger a indústria americana da concorrência desleal. A consequência? Levar fazendeiros, pecuaristas e produtores rurais direto para a fila do colapso financeiro. As tarifas que deveriam funcionar como escudo contra a invasão de produtos estrangeiros acabaram atingindo justamente quem sempre foi pilar da base republicana, o agronegócio. Trump, num exercício de lógica invertida, resolveu salvar o soldado americano atirando no pé dele. É como colocar colete à prova de balas e depois se auto-atirar para testar se funciona. Resultado? Já tem a Associação Agrícola dizendo que muitos produtores vão quebrar. Mas, claro, para Trump isso é detalhe. Afinal, ele governa para os slogans, não para as planilhas. Enquanto isso, produtores de soja, milho e carne olham para as contas chegando e percebem que não adianta plantar milho se quem vai colher é a China, pronta para aproveitar o vacilo americano e ocupar o mercado. Ah, sim, a China. Porque em política internacional, quando os Estados Unidos tropeçam, Pequim corre para pegar a carteira caída no chão. E cada tarifa que Trump lança é um presente para Xi Jinping, que nem precisa fazer muito esforço, basta esperar o americano abrir a boca e prejudicar a si mesmo. Os analistas econômicos já falam em efeito bumerangue. O que foi lançado para proteger acaba voltando com força multiplicada. Trump, que se apresenta como o protetor da pátria contra os abusos globais, está criando na prática uma pá de cal para o setor que sustenta boa parte do PIB do seu país. É como se o presidente tivesse confundido Make America Great Again com Make Farmers Bankrupt Again. Mas claro, enquanto tiver microfone e plateia, ele vai repetir que é tudo pelo bem da nação, e a nação que espere a conta no fim do mês. E não pense que isso fica só do outro lado da fronteira. Aqui no Brasil, cada tarifa maluca de Trump mexe no câmbio, no dólar, no fluxo de investimentos. Quando o agro-americano sangra, o brasileiro fareja a oportunidade, mas também medo. Afinal, se os Estados Unidos abrem guerra comercial, a volatilidade financeira aumenta e o Brasil, como sempre, é jogado para o papel de figurante nervoso no grande teatro global. Os empresários brasileiros do agronegócio olham para a cena com uma mistura de euforia e pavor. Euforia porque podem ganhar espaço no mercado internacional. Pavor porque sabem que o mercado global é como um cassino. Você entra para tentar dobrar, mas muitas vezes sai sem a camisa. E como aqui a camisa já é cara, o risco é real. Investimento estrangeiro pode até vir, mas o mesmo dólar que entra, amanhã pode sair correndo, deixando prejuízo e frustração. O resumo? O dinheiro está em jogo, e com ele, a estabilidade. Trump brinca de roleta russa tarifária, o agro-americano entra em colapso, e o Brasil observa, torcendo para que, dessa vez, o tiro não atinja também nossa lavoura. Mas sejamos francos, quando se trata de economia global, sempre sobra para alguém, e normalmente este alguém somos nós. Agora vamos para Brasília, onde a criatividade política nunca decepciona. O Congresso Nacional resolveu inovar e aprovou a famigerada PEC da blindagem. A ideia é simples e absurda. Parlamentares só poderão ser investigados com autorização prévia do próprio Congresso. Sim, você ouviu certo. É como pedir permissão ao ladrão
para investigar o roubo. Uma espécie de autoanistia preventiva com selo oficial. A justificativa apresentada é proteger os nobres parlamentares de perseguições políticas. Mas convenhamos, soa mais como um convite explícito para a impunidade, porque no fim do dia, quem vai decidir se um deputado pode ou não ser investigado são os próprios colegas dele. Colegas que, por coincidência, também podem ter interesse em manter certas portas fechadas. É como se numa escola os alunos votassem se o colega poderia ser punido por colar na prova. Adivinhe qual seria o resultado? O mais delicioso dessa história é que após a aprovação, a repercussão foi tão negativa que alguns parlamentares começaram a se desculpar. Sim, você não ouviu errado. Deputados vieram a público dizer que votaram errado. Errado. Como se apertar o botão em uma das votações mais importantes do país fosse um "ups, cliquei sem querer". Pedro Campos, Merlon Solano e Silvia Alves, por exemplo, já correram para as redes sociais dizendo que foi um equívoco, que se arrependeram, que não era bem isso. Parece até aquele aluno que entrega a prova em branco e depois pede para o professor considerar porque não estava num bom dia. Mas o fato é simples. Quando a corda aperta, a desculpa aparece. O problema é que a desculpa não apaga o voto, e a sociedade, que já anda cansada de tantos absurdos, percebe que, mais uma vez, Brasília trabalha para si mesma, não para quem a elegeu. Aliás, poderíamos inaugurar um novo gênero literário, a literatura das desculpas parlamentares. É quase poético. Políticos que erram publicamente são pressionados nas redes sociais e depois aparecem com textos lacrimejantes dizendo que foi um erro gravíssimo. Gravíssimo é pensar que alguém eleito para legislar não sabe o que está votando. Ou pior, sabe muito bem, mas muda de discurso quando percebe que a sociedade não engoliu. Esse teatro de arrependimento serve apenas para salvar a própria imagem, porque, sejamos francos, se não houvesse reação popular, será que alguém teria se desculpado? Ou será que estariam todos brindando a vitória da blindagem em algum jantar reservado? O arrependimento na política brasileira costuma ter prazo de validade, dura até a próxima polêmica, até o próximo erro gravíssimo que inevitavelmente virá. E no meio dessa confusão toda, surge Eduardo Bolsonaro, sempre disposto a transformar divergência política em ameaça pessoal. O filho 03, deputado federal, decidiu rejeitar a tal dosimetria proposta na anistia, que serviria para graduar penas ou concessões. Para Eduardo, nada disso. Ou é anistia total, ou não é nada. E ainda sobrou tempo para ameaçar o relator Paulinho da Força, dizendo que ele deveria ter cuidado para não ser visto como colaborador de um regime de exceção. Perceba a lógica. Quando não se concorda com Eduardo, você não é apenas adversário político, você é colaborador de um regime ditatorial. É a retórica do tudo ou nada, da terra arrasada. Política, para ele, não é diálogo, é ultimato. É quase uma caricatura. Ou você faz o que o clã quer, ou vira inimigo da pátria. E esse tipo de discurso não apenas radicaliza a base, mas trava qualquer possibilidade de negociação. É a política do grito, do dedo em riste, da ameaça velada. Uma política que não constrói, apenas destrói. E enquanto isso, o debate sério sobre anistia, limites constitucionais e responsabilidades fica soterrado debaixo de frases de efeito e ataques pessoais. Enquanto Eduardo ameaça, Flávio Bolsonaro prefere debochar. Ao comentar o ato cultural organizado por artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso contra a anistia e a blindagem, Flávio não escatimou em ironia e chamou os participantes de mamadores da Rouanet. A expressão já virou um mantra da direita, usada para reduzir toda e qualquer manifestação cultural a uma espécie de parasitismo estatal. É curioso, para não dizer hipócrita, porque se há uma lei que foi sistematicamente distorcida na narrativa política, é a Lei Rouanet. Transformada em símbolo de privilégios, ela virou alvo fácil para quem precisa de inimigo. E não importa se a maioria dos projetos financiados é de artistas pequenos, espalhados pelo Brasil, sem nenhum glamour milionário. O que importa é o rótulo. E rótulos, sabemos, funcionam muito bem para inflamar plateias. Ao atacar Chico, Caetano e Cia, Flávio não está apenas tentando desqualificar um ato. Ele está mexendo com símbolos, com nomes que carregam peso histórico e cultural. E aqui está a ironia.
Se esses artistas fossem irrelevantes, ninguém perderia tempo atacando. O ataque só existe porque a voz deles incomoda. No fim, Flávio acaba dando ainda mais visibilidade ao ato que queria desmoralizar. E voltamos ao tema da anistia. O que começou como proposta de ampla, geral e restrita já não é tão amplo nem tão geral, muito menos irrestrito. Entre idas e vindas, negociações de bastidores e pressões do Supremo, o texto foi sendo ajustado, podado, retalhado. Agora, fala-se em anistia parcial, redução de penas, restrições por tipo de crime. É como se a grande promessa fosse se transformando em meia dúzia de concessões. A ironia é que no jogo político, todos tentam sair ganhando. O Congresso quer mostrar que defende sua base, o STF quer impor limites, os parlamentares querem salvar a própria pele. E o povo? O povo, como sempre, assiste de camarote, sem direito a escolher o cardápio. É como estar num restaurante caríssimo, onde você paga a conta, mas não tem direito de decidir o prato. Se há um consolo nesse teatro político, é que a sociedade civil ainda reage. Juristas, ativistas, movimentos sociais, artistas, intelectuais, todos levantaram a voz contra a blindagem e a anistia. O risco de se institucionalizar a impunidade ficou claro, e o barulho nas redes sociais mostrou que sim, ainda existe pressão popular capaz de constranger políticos. Mas não nos enganemos, rede social é faca de dois gumes. Se por um lado pressiona e cobra, por outro pode ser manipulada, distorcida, usada como arma política. E Brasília sabe disso muito bem. Não à toa, cada desculpa de deputado arrependido foi publicada no X, no Instagram, no Facebook. É a nova liturgia, pecar no plenário, pedir perdão online. Como se a timeline tivesse poder de absolvição. No fim, o que temos é um retrato nada animador. Nos Estados Unidos, um presidente que parece disposto a levar sua própria economia à bancarrota para manter o discurso nacionalista barato. No Brasil, um Congresso que aprova medidas para blindar a si mesmo, enquanto seus integrantes pedem desculpas como adolescentes pegos em flagrante. E uma família política que, entre ameaças e deboches, segue transformando o debate público em espetáculo. É a democracia de papelão, frágil, instável, facilmente rasgada. Uma democracia onde a impunidade se disfarça de prerrogativa, onde o ataque à cultura se vende como moralidade, onde o protecionismo vira autossabotagem. Uma democracia que sobrevive mais pela resistência da sociedade do que pela responsabilidade dos seus representantes. E é por isso que narrar esse noticiário soa, ao mesmo tempo, trágico e cômico, porque cada manchete parece escrita por roteirista de comédia ácida. Mas, infelizmente, é vida real. Uma vida real onde quem paga a conta somos nós, enquanto eles brindam, se desculpam ou distribuem tarifas como quem joga confete em festa de criança. Senhoras e senhores, este foi mais um capítulo do grande circo político-econômico em que vivemos. Preparem-se, porque o próximo vídeo já está sendo escrito e, como sempre, será pior do que o anterior.